Olá, boa noite e muito obrigada pela sua presença aqui nesse evento com a gente. Eu sei o quanto tempo hoje é escasso e raro na vida da gente, e se você está aqui é porque você está realmente comprometido com a sua evolução na fotografia. E eu tenho uma boa notícia para você, que está aqui se empenhando e se esforçando. Eu quero dizer que você tem um grande presente nas suas mãos. Trabalhar com o que a gente ama traz uma força muito maior para que a gente possa se empenhar e ser feliz naquilo que a gente está executando. E hoje eu tô aqui para ajudar a que você faça o que você ama e ganhe dinheiro fazendo aquilo que você hoje se dispôs a fazer, que é a fotografia de recém-nascidos. E hoje, como prometido, eu vim aqui contar para vocês as técnicas que eu utilizo para conseguir um ensaio de sucesso. Mas para te contar melhor dessas técnicas e como elas funcionam, eu preciso te contar como é que eu descobri essas técnicas. E para isso eu começo contando para vocês um pouquinho da minha história. Muita gente não sabe, mas eu nem sempre estive na carreira de fotografia. Na verdade, eu comecei lá atrás com engenharia civil e eu era feliz nessa área. Eu trabalhava, fazia estágio, era bem comprometida com o meu trabalho. Mas eu não amava de todo o coração aquilo que eu fazia. Mas eu percebia, tanto na engenharia quanto nas outras coisas que eu fazia, nessa época eu cheguei a fazer mais de 10 atividades ao mesmo tempo. Então eu fazia balé, eu fazia jazz, eu fazia inglês, eu fazia aulas de violino, eu participava de uma orquestra. E eu percebi que em todos esses grupos tinham pessoas que se destacavam. E essas pessoas tinham algo em comum. Essas pessoas geralmente só faziam aquela única atividade. E essas pessoas eram muito comprometidas com aquilo que elas estavam fazendo. Então, por exemplo, as bailarinas que eram melhores e que ganhavam os melhores papéis e que eram as mais bonitas em palco, eram as que mais se esforçavam, não necessariamente as que tinham um físico mais bonito ou que nasceram para isso. E assim também era na orquestra. Eu tinha muita facilidade com música, inclusive, mas eu não era mais dedicada. E o aluno, que na opinião de todas as pessoas, quando a gente começou a tocar, que era a pessoa que tinha mais dificuldade, que ficava mais para trás, foi o aluno que mais se destacou, porque foi o que mais se empenhou e mais gastou horas ali estudando e refazendo os princípios daquilo que a gente aprendia. E para ilustrar um último caso, era na engenharia mesmo. Eu tinha várias pessoas ao meu redor, mas eu conseguia ver as pessoas que eu chamava de raras, que eram as pessoas que se despontavam de uma forma muito única, mas porque elas também faziam coisas únicas. Elas se dedicavam mais que os outros. E aí eu decidi que eu precisava encontrar aquilo que fizesse o meu coração realmente cantar, que eu me apaixonasse, ficasse só pensando naquilo. E aí naquela época eu fui fazer um intercâmbio e nesse intercâmbio eu botei na minha cabeça que, olha, já que eu tô indo para os Estados Unidos, eu vou comprar uma câmera profissional. Afinal de contas é uma coisa muito legal, não tem muito contato, mas vai ser muito bom. Só que esse intercâmbio deu tudo errado, gente. Primeiro porque eu tinha passado um ano vendendo docinhos para poder pagar o intercâmbio. E na hora de fazer o intercâmbio, meu visto foi negado. Então eu cheguei no intercâmbio com um mês de atraso. E aí quando eu cheguei, era um intercâmbio de trabalho. E quando eu cheguei lá para poder trabalhar, era uma estação de esqui. E a temporada de neve tinha sido muito baixa. Então não tinha muito trabalho, então eu fiquei muito tempo à toa. E lá nos Estados Unidos, quanto menos você trabalha, menos você ganha. Então o resumo da história é que eu estava ganhando pouquíssimo dinheiro. Só que ao mesmo tempo, fazer intercâmbio foi algo que eu sonhei por muito tempo. Eu queria ter feito um intercâmbio de estudo, mas na época eu não tinha condição e eu encontrei esse outro intercâmbio que era mais em conta. Só que eu não ia deixar com que coisas ruins atrapalhassem aquela experiência que eu tinha sonhado tanto em viver. Então eu me apegava a pequenas coisas, então tudo que tinha menor possível eu tentava olhar por um outro lado, enxergar por um lado positivo. Então esse tempo que eu tinha de folga e que eu tinha livre, eu usei para começar a estudar um pouco mais sobre fotografia. E eu não tinha ainda a minha câmera, porque eu tinha que trabalhar e juntar o dinheiro para comprar essa câmera. E aí eu me lembro de ficar horas e horas no YouTube procurando vídeos sobre como funciona a câmera, o que é ISO, o que é abertura, o que é velocidade. E quanto mais eu estudava sobre fotografia, mais eu ia me apaixonando por aquele mundo, sem mesmo ter dado um clique.
Então eu realmente já estava vendo que eu ia me apaixonar por aquilo. E aí, quando estava chegando já no final do intercâmbio, eu tinha juntado meu dinheirinho suado, já estava contadinho para comprar a câmera e meu voo de volta era de Nova York. Eu tinha 3 dias para passar lá em Nova York, só que eu tinha a dura missão de escolher. Ou eu ficava em Nova York e fazia os passeios, enfim, ia nos pontos turísticos mais famosos, ou eu comprava minha câmera. E aí, na verdade, eu nem pensei muito e decidi que eu não ia fazer nada que eu precisasse gastar dinheiro. Então eu fiquei em Nova York, só fiz passeios gratuitos e comprei a minha câmera. E aí, voltei dos Estados Unidos pro Brasil e decidi que eu tinha suado tanto para comprar minha câmera que eu ia fazer valer cada centavo. Então eu cheguei e a primeira coisa que eu fiz já foi fotografar as minhas amigas bailarinas que iam ter uma apresentação de balé. E assim foi, eu voltei mais ou menos em março de 2013 e comecei a fotografar minhas amigas em todo o espetáculo. E aí as fotos começaram a fazer muito sucesso, porque eu entendia de balé. Então o simples fato de eu entender da coreografia, da dança, de quando o momento ia explodir, fez com que as pessoas gostassem das minhas fotos. E não que eu fosse a melhor fotógrafa de todas, porque eu ainda nem sabia muito sobre as técnicas e sobre enquadramento e sobre edição, mas eu entendia do importante para elas, o que era importante para elas. Eu entendia sobre o momento certo de clicar. E aí, essas fotos começaram a meio que viralizar no mundo das danças e as pessoas gostavam muito das imagens. E até que o diretor da companhia me chamou para ser a fotógrafa oficial, porque eu não era paga nem nada, mas eu era a única autorizada a fotografar a companhia nos dias de espetáculo. E aí, fazendo essas fotos dos meus amigos, outras escolas começaram a me convidar, e só que dessa vez para trabalho, a fotografar os espetáculos de final de ano deles. E aí, na primeira apresentação que eu fiz, gente, eu vendi R$6.000 em foto. E aí eu falei, meu Deus, eu trabalho um mês inteiro para poder ganhar R$1.500 e eu vim aqui, trabalhei um dia e ganhei isso tudo. Então quer dizer que fotografia, tem como eu utilizar a fotografia como uma profissão. Ela não precisa ser somente o meu hobby. Só que para que ela fosse minha profissão, precisava realmente ser uma profissional completa, eu precisava ter mais qualidade, precisava investir e realmente ter um estúdio profissional e não só ficar brincando, tirar foto das amigas bailarinas, né? E foi aí que eu larguei tudo mesmo, para poder me dedicar à fotografia. O que foi muito legal e que hoje, olhando para trás, eu consigo perceber, são 2 coisas. A primeira é que se eu não tivesse tido as dificuldades no início para poder conseguir meu equipamento, para conseguir até aprender a fotografar, talvez eu não tivesse dado tanto valor e me apegado com tanto afinco às fotos e à câmera, e a poder fazer valer, porque imagina, eu estava em Nova York e eu escolhi não passear, então a câmera ela tinha um valor muito grande, então eu tinha que fazer valer esse valor. E a segunda coisa é que quando eu voltei dos Estados Unidos e eu voltei a trabalhar, a fotografia nesse primeiro momento, ela foi muito de teste, aconteceu muito na brincadeira. Então foi muito depois que eu comecei a cobrar, foi muito depois que eu já estava fazendo muita foto de graça e testando o que dava para fazer, melhorando as minhas técnicas, que eu comecei a vender essas fotos. Então isso foi muito legal. E aí no momento que eu decidi largar tudo para fotografia, eu mergulhei mais a fundo e eu falei, se é para fazer isso, eu quero ser a melhor naquilo que eu estou fazendo. E aí continuei experimentando a fotografia, porque eu não entendia que dentro da fotografia a gente tinha várias áreas. Então eu achava que o fotógrafo ele podia fotografar qualquer coisa e ser bom em todas elas. Até que uma bailarina ficou grávida e me convocou. Nina, você vai ser minha fotógrafa da gestação e do ensaio newborn. E eu não sabia nada sobre fotografia de recém-nascido, gente. Por sorte, na época, tinha lançado um curso da Simone Silvério e era um curso super tranquilo, ele era bem introdutório, mas que já ensinava várias técnicas e, enfim, eu consegui entender por cima do que se tratava a fotografia de recém-nascidos. E aí, chegou o meu primeiro ensaio newborn. Foi muito difícil mesmo. O ensaio não ficou tão ruim, só que eu vi que foi muito difícil e ficou muito longe daquilo que eu queria fazer. E aí eu decidi que eu tinha que praticar.
E aí acontece o primeiro erro de quase todas as pessoas. A gente acha que sozinho a gente vai conseguir fazer tudo. E aí eu comecei a pegar um monte de bebê e de praticar. Só que, gente, acredite vocês ou não, do primeiro até o 8º bebê, a cada bebê que eu ia fazendo, eu ia ficando pior. Eu ia piorando, o resultado final ia sendo mais catastrófico. E eu não entendia por que isso acontecia. E aí eu decidi fazer meu primeiro workshop. E aí, nesse workshop eu consegui ver de perto uma pessoa trabalhando e fazendo ensaio no bordo. Então vamos pensar, naquela época, era 2014, gente, quase ninguém falava de fotografia de recém-nascido, a gente não tinha lojas especializadas, eu nem sabia que a gente posicionava o bebê em cima de um puff. Então esse primeiro workshop, ele foi o meu primeiro contato. E a parte mais importante, eu consegui ver como é que aquela fotógrafa, que no caso são os meus mentores do coração até hoje, que é o Estúdio Gaia, como é que ela fazia para as fotos saírem tão lindas no resultado final. E aí depois daquele curso, eu vi que aquela ali era meu lugar no mundo. Eu vi que era aquilo que eu queria fazer, só que eu precisava ficar muito boa. Porque uma coisa que eu não me esqueço, do curso da Simone Silveira e no curso do Estúdio Gaia, foi que eles comentaram como a fotografia de recém-nascido era algo que necessitava de aprendizado, porque a gente está lidando com uma vida, né? E é um bebê recém-nascido super frágil, então você precisa saber o que você está fazendo. E o quanto é caro essa fotografia, não só pelos estudos que a gente está comentando agora, mas porque tudo que você utiliza no ensaio é caro. Então, se a gente não precisa de muitas lentes e muitas câmeras e muitas coisas para poder fazer um ensaio, a gente precisa de vários acessórios, a gente precisa de equipamentos que não vão dar alergias ao bebê, a gente precisa de mantas, props, headbands, toquinhas, enfim, uma infinidade de coisas que são muito caras. E que se você quiser vender esse ensaio muito barato, você não vai conseguir fazer dinheiro com isso. E aí, eu lembro que a Simone Silveira falava que cobrava R$1.500 no ensaio. E eu coloquei na minha cabeça, quando eu fizer um ensaio newborn, como eu pretendo fazer, do jeito que eu quero fazer, eu também quero cobrar R$1.500. Então, o que eu pensei na minha cabeça? Eu primeiro vou ficar boa nisso, para depois começar a cobrar. Mas como é que eu vou fazer para poder me sustentar até que eu fique boa? E foi aí que o balé me salvou mais uma vez. Eu utilizei o que eu chamo para os meus alunos em geral de autopatrocínio. Eu consegui me manter enquanto eu estudava para poder ficar boa no newborn. E aí, em 2 meses, eu fotografei mais de 30 bebês. E aí a minha fotografia ela mudou da água para o vinho, eu fiquei muito melhor, mas ainda não estava perfeito. E os ensaios, apesar de eu já entender como se fazem as poses e já entender como é que acalma o bebê, até teoria eu estava entendendo. Só que quando eu aplicava, cada ensaio era de um jeito, dependia muito do bebê. Se o bebê era bonzinho, saía bem, se o bebê não era bonzinho, não dava certo. E os ensaios demoravam 5 horas e às vezes quando eu via, eu saía super insatisfeita do ensaio porque eu não tinha conseguido fazer muitas poses. Então eu não estava conseguindo alcançar a expectativa que eu queria, apesar do ensaio já estar bonito. Eu sabia que faltava algo mais. E foi aí que eu pensei, cara, eu tô fazendo muitos bebês. Que tal eu começar a testar algumas coisas para ver o que realmente funciona? E depois, beleza, eu descobri que isso aqui funciona, então eu vou testar com os próximos 5 bebês para ver se realmente funciona com todos os bebês. Porque uma coisa é em um ensaio funcionar e no outro já não funciona mais. Então eu quero fazer teste com os bebês. E eu fui começando a reparar em pequenas coisas, como por exemplo, muita gente chega e fala, Nina, eu não consigo fazer a pose do sapinho, porque a pose do sapinho é muito difícil. E aí a pessoa não entende que, na verdade, a pose do sapinho está sendo difícil para ela porque o bebê não está no momento certo de dormir, porque antes da pose do sapinho o bebê tinha feito algo que despertou ele. Então assim, eu comecei a perceber nos pequenos detalhes que quando a gente fala que a pose é difícil, que eu não estou conseguindo posicionar de tal forma, eu estou sofrendo um sintoma, não é a causa do problema. Então eu comecei a fazer uma engenharia meio que reversa, e que na engenharia mesmo a gente chama de análise de Pareto, e que é você perceber
que em todos os processos da vida, em maior ou menor grau essa proporção, mas ela funciona mais ou menos assim. 20% das suas ações impactam em 80% do seu resultado. E da mesma forma que 80% das coisas que você faz mudam muito pouca coisa. Então, às vezes a pessoa ficava lá, sabe? Não, então eu tenho que ver aqui como é que faz o sapinho, como é que tá, vou fazer outro workshop, eu preciso de ver gente fazendo e tal. E não era esse o problema. O problema simplesmente, nesse caso, muitas das vezes, é você entender qual o momento certo do bebê, quando ele está no sono profundo, para que ele te permita fazer a pose do sapinho. E aí, uma vez que ele está no momento certo, é um passo a passo. Você vai pegar a mãozinha assim, você vai fazer assim, você vai puxar o enchimento para cá. Então, assim, é um passo a passo que você vai seguir que não tem erro. Então, a gente coloca o foco no lugar errado. E aí, quando eu comecei a fazer isso com todos os pequenos processos que aconteciam no meu estúdio, no meu ensaio, eu consegui ter uma grande transformação. Porque eu consegui fazer ensaios inteiros, ensaios em que eu ficava satisfeita com o resultado e que os pais também ficavam felizes porque o bebê chorava ou não chorava, ou chorava muito pouco, reclamava muito pouco. Eu já rendia fotos logo no início do ensaio e no final eu ainda tinha um portfólio muito bonito e que me diferenciava dos outros fotógrafos. Então os pais, eles viram fãs do seu trabalho, eles ficam apaixonados por vocês. A maioria dos clientes falam: Nina, eu quero te levar para casa porque você é uma encantadora de bebês. E é isso, porque você consegue entender o processo do seu ensaio. Então muitas vezes a gente está colocando o foco no lugar errado. E é só isso. E tá tudo bem, todo mundo erra. Só que uma vez que a gente consegue entender e medir isso, a gente começa a fazer da forma correta, tá? Então, depois que eu consegui fazer esses ensaios e ter um resultado bacana, eu consegui um diferencial muito claro dos meus concorrentes. Então, quando você tem um produto que as outras pessoas não têm, você consegue dar um preço que as outras pessoas não dão. E você consegue agregar um valor e o pai perceber esse valor. Então, o que acontecia? Esse cliente que vinha fazer o ensaio newborn comigo, porque via um diferencial claro dos outros fotógrafos, ele não queria fazer só o newborn. Ele queria fazer o newborn, ele queria fazer o gestante, ele queria fazer o acompanhamento. E ele me indicava para outros clientes. Então foi aí o grande ponto de virada da minha história e que eu consegui realmente construir um estúdio que tivessem clientes, que indicassem clientes e clientes que estão sempre ali realizando os trabalhos comigo. E você pode entrar agora no meu Instagram, você rolar o feed, você vai ver, eu praticamente só posto foto de newborn. Só que a mãe contrata gestante, contrata festa, ela contrata tudo. Porque ela acredita, ela confia em você. Pelo trabalho que eu já mostrava de recém-nascidos e que ela conseguia ver uma diferença drástica das outras pessoas. A fotografia newborn, ela é tecnicamente nova no Brasil ainda. E tem muito campo, tem muito espaço pra gente. E os fotógrafos que se destacam pela qualidade conseguem se sair na frente mesmo. Que eles têm um diferencial claro. E é isso que a gente está precisando. Que uma vez que a gente encontra o cliente ideal, ele está disposto a pagar aquilo que a gente pede pelo nosso trabalho. Sabe por quê? Porque ele quer você, ele não quer outro. Ele não quer saber quanto que o outro cobra, ele quer o seu trabalho. E hoje eu sou uma das profissionais mais caras de Belo Horizonte e nem por isso eu deixo de fechar contratos. Agora, eu tô falando que não dá para cobrar menos ou que quem cobra barato tá fazendo errado? De jeito nenhum, longe de mim querer falar isso. Inclusive, eu tenho alunas que cobram menos e só que trabalham de uma forma diferente. Elas descobriram o ponto de equilíbrio para trabalhar, cobrar um valor e ter um número de clientes suficientes para que o estúdio delas fosse rentável. E tá tudo bem. Só que eu preciso te dizer que você tem que saber o que você tá fazendo. Não pode simplesmente falar, vou cobrar R$300 porque tá todo mundo cobrando isso e vamos levando. Não é assim que funciona. A gente tem que levar a fotografia como profissão. E depois que eu tive essa transformação na minha vida e que eu realmente comecei a ter mais clientes, pessoas me indicando, não tem jeito, né? Outros profissionais também começam a colocar você na mira como referência, a gostar do seu trabalho e a pedir para que você ensine a eles
como você fez isso. E ensinando, eu encontrei uma outra vocação. Eu adoro dividir aquilo que eu sei com outras pessoas. Eu adoro ainda mais ver que essas pessoas estão fazendo o que elas amam e elas estão tendo sucesso simplesmente porque elas mudaram pequenas coisas na rotina delas. Ou grandes coisas também, porque eu tenho alunos que nunca tinham feito ensaio newborn na vida e que começam a aplicar a dinâmica no ensaio e fazem um ensaio bonito e atraem mais cliente e tem sucesso na fotografia. Então isso pra gente é muito gratificante. E a gente tem exemplos de alunos como a Rosiane Marim, que é lá de Juiz de Fora, que quando fez seu workshop newborn conosco, estava no início da fotografia de recém-nascido, mas já tinha algo muito parecido com a gente. Ela já tinha um amor muito grande pela fotografia e ela também queria aprender a dominar os ensaios de recém-nascidos. E depois que a gente conseguiu mostrar para ela o fluxo do nosso ensaio, como é que a gente fazia a sessão, ela conseguiu mudar o resultado dos ensaios dela. Então eu vou colocar aqui uma foto do trabalho dela antes do nosso workshop e hoje em dia, que ela inclusive ministra cursos e workshops no estúdio dela e que também hoje compartilha o conhecimento dela com outros profissionais. Ela também conseguiu agregar muito valor no estúdio dela com a fotografia de recém-nascido. Hoje ela é uma das melhores de Juiz de Fora e os clientes que ficam com ela não ficam simplesmente para fazer o newborn, eles fazem todo o acompanhamento do bebê com ela. E agora eu vou explicar um pouco mais detalhadamente como é que vocês vão fazer para ter mais sucesso no ensaio newborn de vocês. Então, a primeira coisa que vocês vão focar em entender as poses, vocês vão entender o ensaio newborn como completo, vocês têm que estudar, vocês têm que conhecer melhor o recém-nascido, entender das fases do sono, entender do posicionamento, por que a gente coloca o bebê daquele jeitinho e quais poses parecem com quais outras poses, para que você consiga na sua cabeça montar, planejar mesmo um fluxo que seja mais orgânico no seu ensaio, que você consiga ganhar mais fotos com menos esforço. E eu não estou falando em ficar fazendo foto de um monte de ângulo diferente, não. Eu estou falando em posicionar o bebê estrategicamente, em poses que você consegue transições mais fáceis, então que você consegue mudar totalmente o bebê com pouquíssimo movimento. Então hoje, como eu trabalho nos meus ensaios de recém-nascidos? Eu sempre, 99% das vezes, eu começo com o bebê enrolado no wrap. Eu começo com ele enrolado no wrap porque já me dá a possibilidade de fazer poses que são mais simples, mesmo que o bebê não esteja no sono profundo. Então eu começo já a fazer várias produções com o bebê, os pais já veem que eu estou trabalhando e rendendo fotos, e o bebê, mesmo que esteja acordadinho, me permite fazer essas imagens, porque quando ele está dentro do wrap, ele está contido. Então eu começo fazendo um saco de batata, faço foto macro. Uma coisa super legal é que eu vou utilizando várias composições diferentes e que eu tenho que mudar muito pouco. Então eu faço 3 enrolações diferentes do bebê, uma em cima da outra, e vou descascando como se fossem camadas mesmo. Então eu faço o saco de batata, tiro o primeiro wrap, faço outra pose, por exemplo, no baldinho, e aí já é uma produção totalmente diferente, faço foto, e depois tiro o último wrap e faço, tirando só os bracinhos do bebê, e faço a pose do prop. Então ali, em cerca de 15, 20 minutos, eu já fiz 3 produções diferentes e não necessariamente o bebê ele tá em sono profundo. Só que só o fato de eu ter enrolado o bebê no wrap me permitiu que ele começasse a relaxar e deixasse que eu manipulasse. Então, eu sempre começo dessa forma e quando eu vejo que o bebê está em sono profundo, eu passo para as poses no puff, que é a sequência que dá mais trabalho, que a gente precisa que o bebê esteja em sono profundo para permitir que a gente possa posicionar e finalizar o posicionamento, que a gente possa alinhar os detalhes para que de uma foto boa passe para uma foto excelente. Então, se eu puder dar dica para você, essas seriam as minhas sugestões. E pensa no fluxo do seu ensaio, as poses que você mais gosta de fazer, escreve essas poses num papel e depois comece a reorganizar para ver quais poses se encaixam melhores umas com as outras. Então, no exemplo que deu agora no saco de batata, eu consigo, do jeitinho que ele tá no saco de batata, passar por uma foto no prop
e o bebê ele tá muito parecido, mas eu consigo fazer uma posição totalmente diferente. Então são poses que você pode com facilidade pular de uma para outra. E ainda às vezes com o bebê enroladinho, você já pode aproveitar para fazer foto com os pais ou foto com os irmãos e deixar esse momento em que ele está em sono profundo para poder fazer as poses que dão mais trabalhos, que são mais complexas. E outra coisa é que você tem que estar muito focado em entender o recém-nascido, porque muita gente ignora as técnicas de acalmar o bebê, ignora da relação com a família, sendo que isso é a principal coisa. Quando a família está tranquila, ela deixa com que você trabalhe, quando ela sabe o que ela vai receber do ensaio, quando ela confia em você, ela te entrega aquele bebezinho e o ensaio tem muito mais chances de fluir da melhor forma possível, porque eles confiam 100% em você. E você, uma vez que domina o processo, sabe que mesmo que o bebê esteja chorando naquele momento, você sabe exatamente o que fazer, como acalmá-lo. Então, hoje em dia, a gente consegue ter sucesso, inclusive com bebês acordados, porque a gente consegue utilizar o nosso método de tal forma que os bebês, mesmo estando despertos, eles colaboram no ensaio newborn, eles deixam que a gente posicione. Se você não acredita, eu vou mostrar para vocês um ensaio que a gente fez de um bebê e que ele ficou acordado simplesmente a sessão inteira e nem por isso a gente deixou de posicioná-lo e de fazer fotos lindas. E o próximo e último passo que vocês têm que ter em mente é que depois de entender e de estudar, vocês têm que colocar em prática para ganhar habilidade. Então não adianta vocês ficarem correndo atrás, pulando de curso em curso ou achar que é uma fórmula mágica, vocês vão aprender de um dia para o outro. É preciso treino, mas é preciso de treino com técnica. Não adianta você sair cada hora fazendo uma coisa e não aplicar um método e achar que vai cair no seu colo, porque não vai. É preciso ter técnica para que vocês consigam habilidade. Eu brinco com os alunos que a fotografia de recém-nascido, de todo o conhecimento que eu preciso que eu preciso transmitir para vocês, é como se fosse uma jarra de água, só que você só tem um copinho para poder beber. E que eu já tenho essa jarra toda completa, mas vocês só conseguem de pouquinho em pouquinho. Então muitas vezes um aluno vai no workshop e ele está iniciando e aí ele consegue evoluir do 0 até o 5. Só que todo o conteúdo vai até o 20. Então ele vai precisar buscar outro curso e outro curso e outro curso até que ele enche aquela barrinha inteira e saiba tudo que ele precisa da sessão. E foi por isso que nós criamos o treinamento online Newborn de A a Z, um passo a passo para o sucesso. É o treinamento mais completo que vocês vão conseguir encontrar no mercado. E não é uma pegadinha, não existe um treinamento A, um treinamento B, um plus que vocês vão poder encontrar depois. Eu não estou fazendo isso para vocês comprarem algo comigo e depois comparem no upgrade um outro workshop. Não, eu vou entregar tudo para vocês nesse treino, onde eu vou te ensinar o passo a passo que você precisa saber para fazer ensaios lindíssimos de bebês recém-nascidos e resolver os problemas que vocês já estão cansados de enfrentar durante as sessões newborn. E o legal de ser online é que você vai poder acessar quando, onde e quantas vezes quiser. Além das aulas que estarão disponíveis na plataforma do curso, nós teremos um grupo de apoio onde iremos reunir online a cada módulo para poder fazer as práticas ao vivo e responder as dúvidas e questionamentos que vocês possam ter nesse caminho. E vamos ensinar você como criar o seu fluxo de trabalho ideal para conseguir potencializar os resultados das suas sessões. Montei o curso sendo super detalhista e pensando realmente em todas as habilidades que precisamos desenvolver para poder despertar o melhor fotógrafo que existe dentro de nós. Dividimos o curso em 3 grandes etapas, que são o pré-ensaio newborn, a sessão em si e o pós-ensaio. No primeiro módulo, aprenderemos sobre a história da fotografia newborn. Teremos a participação da fisioterapeuta e neonatologista Fernanda Carrusca, que trará um conteúdo exclusivo sobre fisiologia, as singularidades do recém-nascido, como por exemplo a extensão dos movimentos e como eles devem ser executados, pensados na anatomia do bebê. Falaremos mais a fundo sobre as poses do ensaio newborn e os preparos para receber o bebê, assim como as orientações que passamos para os pais antes da sessão.
Entraremos em detalhes também no planejamento do fluxo do ensaio, que é o ponto-chave para que vocês tenham sucesso e reduzam o tempo de sessão, aumentando a qualidade proporcionalmente. Muita coisa legal, né? E esse é só o primeiro módulo. No segundo módulo, teremos vídeos dedicados a explicar as poses com detalhes e comentários em uma aula ao vivo, onde faremos um ensaio newborn em tempo real, onde vocês vão acompanhar o ensaio na íntegra e todas as técnicas aprendidas no curso sendo executadas diante dos seus olhos. Teremos também uma aula dedicada somente aos ângulos e aos quais tipos de variação realizar em cada pose do ensaio newborn. No terceiro módulo, vamos aprender a finalizar as imagens, fazer correção de cor, tratamento de pele e a entregar o trabalho de forma ainda mais refinada com a pós-produção. Falar sobre a importância de ter um estilo na fotografia e te ajudar a encontrar o que tenha mais a sua cara. E ainda dividiremos com você como realizamos o armazenamento e backup das nossas imagens para ter mais segurança para o seu estúdio. O curso vai durar 4 meses, são 16 aulas que serão disponibilizadas semanalmente para que você siga um cronograma que a gente propõe e não pule etapas. E vocês terão acesso ilimitado à plataforma do curso por 12 meses, ou seja, vai poder ver e rever sempre que precisar ou surgirem dúvidas. Tá gostando da estrutura do curso? Então se prepara, porque tem ainda mais. Antes do curso começar, vamos liberar para você um módulo extra, ensinando passo a passo do autopatrocínio e ideias de como você pode aplicá-lo na sua empresa, possibilitando que você tenha o seu investimento no curso de volta logo no primeiro mês e que ajude com que você crie uma renda extra para o seu estúdio enquanto você vai estar se dedicando a transformar a sua fotografia newborn totalmente. Esse curso não é vendido separadamente, mas é uma técnica que eu ensino apenas nas minhas mentorias para pessoas que pagavam mais de R$5.000 para passar um dia ao meu lado. Além dessa aula bônus, vamos disponibilizar também nossos modelos de contato, termo de uso de imagem, o PDF com as orientações que entregamos para os pais e o nosso modelo de orçamento, além de disponibilizar um mockup prontinho para você poder adaptar e colocar as informações do seu estúdio. Teremos também uma videoaula bônus enviada pela nossa parceira, a Layout Albums, onde vocês vão aprender a diagramar a capa perfeita para os álbuns de vocês. Teremos também um bônus super especial dos nossos parceiros La Madeira, que vai proporcionar a cada aluno 3 vouchers no valor de R$200 cada, para serem utilizados em coleções da La Madeira. E ainda mais 40% de desconto durante 90 dias para compras no site. Ou seja, vocês vão ter R$600 de cupom, mais 40% de desconto no site para outros produtos. A Silvia Martins, que é referência em marketing digital, vai dar exclusivamente para os nossos alunos, dentro da nossa plataforma, uma aula ao vivo, onde vai ensinar vocês o passo a passo para atrair o cliente ideal. Isso é muito legal, né? E ela foi nossa mentora. E por último, eu deixei o bônus mais especial e que para mim tem o maior valor agregado. Teremos um evento ao vivo, onde mostraremos na prática tudo que falaremos no nosso curso e que será realizado em São Paulo ou em Brasília. Aí vocês devem estar se perguntando, como assim, Nina? Ou São Paulo ou Brasília? Isso mesmo, os alunos inscritos é que vão escolher. Faremos através de votação e o local mais votado será a sede do nosso encontro ao vivo. Existirá apenas uma taxa de reserva para que não aconteça das pessoas confirmarem e não aparecerem no dia, tirando a oportunidade de outras pessoas. Afinal de contas, o evento, assim como esse curso, também terá um número restrito de participantes. E agora você deve estar se perguntando, tá, mas quanto isso tudo vai me custar? E eu fiquei muito tempo pensando em como eu poderia precificar esse curso. E pensando que os alunos saem de cidades distantes, pegam um avião, pagam um hotel, vão até o meu encontro para poder fazer o curso. A maioria dos alunos que fazem um workshop presencial acabam fazendo um outro workshop de aprimoramento, um workshop VIP. Então, eu tenho alunas, por exemplo, como a Carla Rodrigues, que entrou no nosso workshop lá em Goiânia e ela não sabia nada sobre fotografia de recém-nascido ainda, ela estava iniciando. E hoje ela já está fazendo um ensaio belíssimo, ela já está conseguindo fazer as poses básicas super bem e ela mesma já me disse que quer fazer um novo curso com a gente, porque agora ela quer se dedicar às poses mais complexas.
Então ela conseguiu andar de um ponto 0 até o ponto 10. Só que agora ela tem que ir do ponto 10 até o ponto 20, que é para poder realmente aperfeiçoar tudo isso. E olha que legal, essa é a vantagem do curso online, porque você vai poder ver e rever todo o conteúdo mais de uma vez. Então, quando eu pensei isso tudo, só o investimento que essas alunas que fazem o curso presencial, que acabam gastando 2.600 do curso, mais uns R$1.000 de deslocamento, mais R$500 de passagem aí, elas já se investiu quanto? Quase R$5.000. E aí depois fazem um workshop VIP que custa mais R$3.500 e vem até a gente. Então, mais uma vez, um investimento de R$5.000. E eu vou te entregar aqui esse conteúdo completo. Então, por quanto eu poderia cobrar isso de vocês? E eu acredito que R$5.000 estaria muito bem pago nesse curso. Quais você não vai poder fazer? Quantas vezes mais você vai poder lucrar uma vez que você melhorou substancialmente o seu trabalho? Só que não, eu não vou cobrar isso. Eu decidi que seria justo eu cobrar nesse curso o valor que eu cobro por um ensaio meu, R$3.000. E é isso. A gente vai fazer esse curso online e você vai ter 12 meses para poder assistir, ver e rever. Basta você ter uma conexão de internet boa e aí você vai poder acessar esse curso. E como eu estou muito feliz, muito animada e muito comprometida com essa primeira turma, eu vou fazer algo mais especial ainda. Somente para essa primeira turma, ao invés dos R$3.000, que é o valor que vai ser o nosso curso, eu vou dar uma bonificação. E esse curso vai ser apenas 12 parcelas de R$195. Ou, para quem optar fazer o pagamento via boleto bancário, R$2.000 à vista. Então, você deve estar se perguntando também, tá bom, Nina, mas será que isso vai funcionar para mim? Como é que eu vou saber que com esse treinamento eu vou conseguir produzir fotos lindas de recém-nascidos? Olha, gente, antes de mais nada, o nosso compromisso, seja online ou seja presencial, é com o resultado de vocês. Eu sei do potencial que vocês têm e quero que os meus alunos sejam os melhores fotógrafos do Brasil. Eu vou dar o meu melhor, eu vou dar 100% do meu 50%. E eu vou tirar a responsabilidade dos seus ombros. Eu vou te dar uma garantia que vai funcionar assim. Se você se inscrever no curso, seguir as nossas orientações e não tiver resultado, não evoluir e melhorar drasticamente os seus ensaios, nós te daremos duas opções. A primeira é que devolveremos o seu dinheiro de forma integral, sem choro, sem ladainha, sem discussão. Você vai me mandar um e-mail e a gente vai te devolver o que você investiu. A segunda opção é que nós ofereceremos para você uma mentoria VIP, que poderá ser online ou presencial. Isso mesmo, se você quiser, vocês vão poder vir presencialmente no meu estúdio. E se mesmo após essa mentoria você não obtiver resultados, nós devolveremos o seu dinheiro em dobro. E sabe por que a gente faz essa promessa? Porque, primeiro, estamos realmente comprometidos com o seu resultado. Se não for bom para você, não será para a gente. E a segunda é porque nós já testamos esse método com centenas de alunos e nós temos os feedbacks e as provas de que ele funciona. Depois de passar por esse treinamento, você estará pronto para fotografar bebês recém-nascidos utilizando seu potencial máximo como fotógrafo. Então, agora você tem duas escolhas. Continuar vendo a vida passando diante dos seus olhos ou você pode se transformar agora. As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Eu espero te ver muito em breve.